eu quero chamar aqui para cima Ricardo Nicodemo. Seja bem-vindo, Ricardo. Perfeito. Faltou coisa ainda no seu currículo, viu, meu amigo? Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao palco da AgroMarket Summit. É todo seu, pode ir. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite ao Fran. Quero agradecer ao Dirceu por nos acolher aqui na Casa dos Produtores Rurais. Eu que represento a ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, nós nos posicionamos como a Casa dos Profissionais de Marketing da Comunicação, participando aqui da Casa dos Produtores Rurais. É uma honra estar aqui com vocês, estar nesse primeiro evento. Parabenizo aí o Fran e toda a equipe. Quero dividir com vocês o projeto Marca Agro do Brasil, mas antes de entrarmos especificamente no projeto, eu quero falar um pouco da ABMRA, quero falar um pouco sobre comunicação, especificamente no agro. E essa é a nossa especialidade na ABMRA. A ABMRA ela completará em 2024 45 anos de mercado e nós temos como propósito ajudar os profissionais a desenvolverem estratégias de comunicação e ajudarmos o setor a se comunicar melhor. E quando eu falo setor, nós estamos falando de toda a cadeia produtiva, que é muito extensa. Ela começa nos órgãos de pesquisa, passa pela indústria, passa pelas revendas, passa pelo produtor rural, depois pelas cooperativas, passa pelo varejo, até chegar efetivamente ao consumidor. E o que nós temos discutido muito na ABMRA nos últimos tempos? O advento do digital ele chegou com a pandemia. Isso se acelerou e muito. Alguns especialistas e estudiosos dizem que nós avançamos 10 anos em 2 anos, e eu acredito que sim, mas o digital ele não faz milagre. Nós temos trabalhado muito o conceito de mix de comunicação. E o que é isso? O mix de comunicação é a importância dos demais veículos, dos demais meios e das demais formas das marcas se comunicarem com o produtor rural. Então, o Fran, por exemplo, citou a questão de dias de campo. A pesquisa ABMRA, Hábitos do Produtor Rural, mostrou que dias de campo é uma das 5 formas que o produtor considera a mais eficaz das marcas conversarem com eles. Então, de todos os formatos, de todos os meios, o dia de campo está entre os 5 principais que o produtor rural considera o melhor. Não é o digital, não é a televisão. Dia de campo é um dos principais. Portanto, o digital é importante, ele veio para ficar. O WhatsApp é importante, é um meio que faz parte dessa questão do digital, mas a gente não pode esquecer do mix de comunicação. E também queria colocar para vocês que uma estratégia, ela depende muito do momento, da jornada em que a marca está. Significa dizer o seguinte, não tem receita de bolo. Uma estratégia ela pode ser boa para a minha marca, mas ela pode não ser boa para a sua marca. Isso depende do que eu quero para a minha marca, qual é a minha estratégia. Muitas vezes eu quero reforçar
a condição institucional de uma marca, outras vezes eu quero vender. Ou seja, eu preciso entender exatamente o que é que eu quero para a marca, para aí, então, eu definir qual é o mix. Posto isso, eu quero contar para vocês o que é o projeto Marca Agro do Brasil. E aqui a gente está saindo da porteira. Agora nós vamos falar da porteira para fora. Porque o que nós temos visto? Há algum tempo, alguns profissionais me perguntam: o agro sabe se comunicar? E eu respondo que sim. Talvez o agro seja o setor que mais sabe se comunicar. Porque como dizer o contrário de um setor que tem 6 emissoras de TV, dezenas de revistas, algumas centenas de programas de rádio dedicados exclusivamente a ele? Como é que você diz que um setor como esse não sabe se comunicar? O que acontece é que ele se comunica para ele mesmo. É como se todo domingo nós fôssemos na casa de uma tia, sentássemos à mesa e contássemos os nossos feitos para a nossa família. Então, nesse domingo a gente foi na casa da tia Maria, e aí a gente falou tudo aquilo que a gente fez durante a semana, e aí a nossa família fica orgulhosa de nós. Aí na semana que vem, a gente vai lá na casa da tia Antônia, e a gente conta tudo aquilo que a gente fez durante a semana, e a família fica orgulhosa de nós. E assim nós vamos indo, falando para a nossa família, e nós ficamos orgulhosos de nós mesmos. Mas nós não falamos isso para os nossos vizinhos, nós não falamos isso para as pessoas de fora. E aí começamos a construir um pensamento de que precisamos, como alguns dizem, romper essa bolha. A gente precisa falar para as pessoas de fora. Foi aí que começou a ser desenhado esse projeto. E aí eu vou contar um pouco dessa jornada e onde é que nós estamos agora. Tudo começou a ser desenhado em 2018. Eu e alguns profissionais, nós sentamos e começamos a pensar. Nós precisamos fazer algo e algo diferente. E aí nós começamos a planejar. E aí nós entendemos que mais do que uma campanha, era necessário um movimento, algo que fosse contínuo, algo que começasse e não parasse. Nós fizemos diversas pesquisas e uma delas, uma fase desse processo de pesquisa, nós entrevistamos mães. E dentre as perguntas que a pesquisadora fazia, ela perguntava para as mães: de onde vem o leite e a batata frita que você dá para os teus filhos? E quase sempre a resposta era do supermercado. A pesquisadora forçava um pouco, e aí as mães diziam: não, supermercado não, vem da indústria, o supermercado compra. Era muito raro que dissessem para nós: vem do campo, vem do produtor. Mas uma resposta nos chamou muito a atenção. Foi de uma mãe que tem 2 filhos, uma menina de 6 anos, que hoje tem 8 anos, e um garoto de 3 anos. Ela respondeu que ela não dava leite para os filhos. E quando a pesquisadora questionou a razão, ela disse: porque dá câncer. E o que mais nos chamou a atenção é que esta mãe mora em São Paulo e é uma jornalista.
Quando nós vimos esse resultado, essa descrição da pesquisa, nós falamos, para tudo, dá um reset e vamos começar. Porque isso não é uma campanha de comunicação que vai resolver. Nós já estamos com um problema sistêmico. E aí a gente começou a desenhar um movimento. Em 2021, nós lançamos o movimento Todos a uma Só Voz, em que nós envolvemos aproximadamente 40 entidades, entre entidades e associações, e começamos a desenhar um projeto para que a gente pudesse construir uma marca para o agro, a marca agro. Em 2022, nós lançamos uma pesquisa chamada Percepções sobre o Agro que pensa o brasileiro. O maior estudo já feito com a sociedade urbana e que nos trouxe muitos insights para que a gente pudesse construir o maior projeto de construção de marca. Em 2023, a gente começou a construir esse projeto Marca Agro do Brasil. Bom, quais são os propósitos desse projeto? Primeiro, conectar toda a cadeia produtiva do agro, desde os institutos de pesquisa, como a Embrapa, até o consumidor. Segundo, criar uma narrativa compreensível por toda a população, desde a tia que faz o café até a CEO da multinacional. Desconstruir mitos, estimular a empatia do brasileiro pelos produtores e por todo o trabalho que acontece no campo. Fortalecer a imagem do agro no Brasil e no exterior. E o nosso grande sonho é tornar o agro numa paixão nacional, assim como é o futebol. Sobre esse estudo, Percepções sobre o Agro, o que foi esse estudo? Ele foi um estudo de 5 fases, demandou 1 ano de trabalho. Então, a gente começou a estudar papers nacionais e internacionais, e nós descobrimos uma coisa: as nossas dores são muito parecidas com as dores lá de fora. Fizemos pesquisa quali, fizemos um workshop com as 40 entidades, fizemos uma quant e, por último, o relatório final. Envolvemos 4.215 pessoas em todo o Brasil. Eu estou vendo vocês fotografarem, pessoal. Se vocês quiserem esse relatório, eu vou disponibilizar depois um link para mandar para quem quiser, tá bom? O que ele nos trouxe? Ele nos trouxe muitas informações. E eu vou dividir 3 agora com vocês. A primeira é que 7 a cada 10 brasileiros têm uma atitude positiva em relação ao agro. Então, de cada 10 brasileiros, 7 têm uma posição positiva. A segunda é que o agro é o segundo setor mais admirado do Brasil. Ele só perde para o setor da saúde. E a terceira informação é essa daqui. Daqueles 10, 30% em o agro, e do outro lado nós temos produtores que têm baixa estima. Uma situação bastante crítica. As bases do projeto Marca Agro do Brasil. Vamos lá. Então, nós saímos de um momento de escassez alimentar, de uma iminente crise de insegurança alimentar, para nos tornarmos a locomotiva da economia do país. Isso em 50 anos. O Brasil é um dos líderes mundiais em diversas culturas e rebanhos.
mas há 50 anos o Brasil perde a oportunidade de contar as suas histórias. E quando nós não contamos as nossas histórias, alguém faz isso da maneira com que acha mais conveniente. Ou seja, isso que nós vimos na apresentação do Fran, logo no começo, do Márcio Garcia, das meninas lá incentivando o dia, segunda-feira sem carne, é isso. O setor nunca se posicionou e aí alguém conta a sua história. O brasileiro ainda não conhece as conquistas e o quanto o agro torna a nossa vida melhor. A gente precisa contar essa história. E transformar o agro em uma paixão nacional, esse é o nosso grande desafio. O que nós temos como bases nesse projeto? Primeiro, criar uma marca forte, que posicione e fortaleça a imagem de todo o setor, estimular a empatia e a admiração da população urbana pelos produtores e por todo o trabalho que é realizado no campo, tornar o agro uma paixão nacional e desconstruir os mitos. Os elementos desse projeto: consistência, ou seja, conteúdos e narrativas baseados em ciência e em fatos; sequência, apresentar as informações de forma gradual para que haja melhor entendimento; e frequência, ações contínuas e perenes. As fases do projeto: o diagnóstico foi concluído, planejamento, nós estamos terminando esta semana. A ideia é lançarmos o projeto no primeiro trimestre de 2024. E quem que participa? Associações, produtores, as indústrias dentro da porteira, as empresas e indústrias fora da porteira, as transformadoras, instituições financeiras e de crédito, e os veículos de mídia. Com a gente até aqui. Os eixos estratégicos desse projeto. Começamos com 19 e afunilamos para 6. Então, o primeiro é a história e a evolução do agro no Brasil. E aí nós vamos abordar uma série de pontos que estão correlacionados a esse grande título. Então, a gente tem uma série de tagzinhas. Então, a história do agro, heróis do agro e aí por diante. Vamos falar sobre alimentação e tudo que está relacionado à alimentação. A evolução tecnológica e tudo que está relacionado a esse grande tema. O ESG, e aí tudo que está relacionado à parte ambiental, social e de governança. Educação, formação e carreira. E o último, defensivo agrícola. O plano de ações, eu não vou me estender aqui, a gente tem um plano muito extenso, mas eu queria compartilhar um único que é bastante importante, que é um hub de conteúdo. Nós estamos criando um hub de conteúdo exclusivo para o projeto, e eu queria destacar 2 profissionais que trabalharão nesse hub. Um deles é um coordenador educacional. Ele é um especialista em métodos e sistemas de ensino. O que esse cara vai fazer? O que esse profissional vai fazer? Vamos pegar um tema, por exemplo, defensivo. Ele vai pegar o defensivo e vai criar formatos para falarmos com crianças, com jovens e com adultos. Então, o mesmo tema trabalhado de formas diferentes dos 3 grandes grupos. E um outro profissional é o especialista em inteligência artificial. Aquilo que a gente ouviu logo cedo com o Carlos, nós já estamos preparados para esse projeto. E aí quero finalizar com uma citação que nós temos levado muito
dia a dia. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Jean Cocteau, um cineasta francês. E é isso que nós temos feito, tentado fazer o impossível, mas acreditando que nós tornaremos o agro numa paixão nacional. E nós precisamos de vocês para esse desafio. Nós contamos com vocês para isso. Muito obrigado.